Boa tarde, tudo bom, Lu? Boa tarde, tudo bem, Conrado? Tudo jóia. Vamos iniciar mais uma sequência de vídeos, né? Do livro Pensamento e Vida, o estudo que a gente está fazendo, que nós já desenvolvimos dentro da nossa Casa Espírita Raio de Luz, e que agora a gente está trazendo para a internet, né? Disponibilizar isso também para outras pessoas, especialmente aos nossos companheiros trabalhadores lá do Raio de Luz, né, Lu? Com certeza. Vamos iniciar fazendo uma breve vibraçãozinha para a gente se harmonizar? Vamos. Tá bom. Então vamos acalmando a nossa mente, tranquilizando os nossos pensamentos, sentindo a presença amorosa do nosso mentor espiritual, que nos fortalece. Pedimos a esse bondoso protetor que inspire os pensamentos para que a gente possa desenvolver da melhor forma o nosso estudo de hoje. Que esse estudo possa atingir mais corações, além dos nossos, que já estão sendo atingidos também. Agradecemos ao Pai, Criador, todo que está em tudo, pela oportunidade que estamos tendo, pela nossa vida, e pedimos fortalecimento para continuarmos nesse nosso trabalho que estamos desenvolvendo. Graças a Deus. Lu, você poderia fazer um breve resuminho, né, do que a gente já estudou nos outros capítulos, pode ser? Pode. Boa tarde, então, já que eu não falei direito, né? Nossos colegas, amigos, irmãos de caminhada. Nós fizemos no primeiro capítulo, né? Nós vimos sobre a mente, espelho, né? Da nossa vida. E vimos no segundo sobre a vontade. Então, nós estamos vendo que Emmanuel faz uma sequência para que a gente possa entender. E aí, só para que a gente possa entender melhor esse capítulo, né? Vamos lembrar que vontade, ficou claro para a gente, que é uma potência da alma, né? Então, é interior de cada um de nós, né? Então, é um recurso que faz parte do nosso pensamento, mas é uma característica da nossa manifestação interna, é nosso, né? Como eletricidade, que a gente não vê, mas nós estamos sentindo, né? Para que a gente possa entender a cooperação, era interessante que a gente relembrasse que vontade é essa força que nos move. Porque o que é cooperação? Né? Se a gente olhar a palavra, termina em ação. Então, significa que existirá uma execução, uma ação, né? Então, eu penso assim, um conjunto de atitudes que agora tem que ser manifestado. Então, um conjunto de atitudes que a nossa vontade trouxe e que nós vamos manifestar, né? Nós saímos da esfera do íntimo para ir para a esfera do comportamento. Então, agora nós vamos começar a falar do exterior, né? Posso ler, Conrado? Deixa eu só fazer mais uma complementaçãozinha, Lu, por favor. Pode. Eu acho interessante a forma como Emmanuel ele escreveu, né, a obra. Então, assim, ele inicia falando para a gente da mente, né, explicando como que é o funcionamento da nossa mente. Ele diz para nós que nós estamos o tempo todo, né, respirando tudo que nós projetamos mentalmente, né? Então, nós vivemos, né, uma realidade que nós construímos, né, Lu? Então, ele coloca... Então, aí ele vai dando sequências nos capítulos e sempre assim, como se uma complementação, um algo a mais, um entendimento a mais, né? Complementando aquilo que já a gente tinha estudado no capítulo anterior. Então, a gente, no capítulo 2, que falava sobre a vontade, nós entendemos que a nossa mente, ela possui o nosso pensamento forças, como você mesmo diz, potências, né? Grandes potências que gerenciam, né?
esse nosso pensamento, tudo que nós estamos criando, né? Essas projeções mentais, a nossa realidade. Então, ele já coloca lá que uma dessas forças é o nosso desejo, a outra força é a inteligência, nós temos também a imaginação como muita potência, né? E temos a memória. Tudo isso é administrado, gerenciado por algo maior, que é a nossa vontade. Ou seja, o nosso livre-arbítrio, né? Tudo isso nós decidimos como fazer. Então, depende da forma como que a gente quer utilizar todas essas potencialidades, né? Então, agora no capítulo 3, a gente vai ter mais ensinamentos sobre como que a gente pode utilizar da melhor forma essa nossa vontade, né? Então, assim, eu fico admirado com a forma que Emmanuel, ele construiu, né? É sempre, assim, muito interessante para a gente de acompanhar Emmanuel. Bom, Conrado, eu não sei se o pessoal vai sentir dificuldade, mas eu estou com dificuldade para te ouvir. Para me ouvir? Talvez era bom você falar um pouquinho mais alto. Ah, Tá? tá bom. Se eu falar assim, melhora, Lu? Agora melhorou um pouco. A captação do tá? som não deve estar muito boa. A gente vai saber isso só no final mesmo. Só no final. Infelizmente, eu não sei nem onde mexer aqui para tentar corrigir não, isso. mas Eu vou levantar minha de voz. repente falar um pouquinho mais alto, de repente já capta melhor, né? Tá bom, obrigado. Bom? Tá bom. Então eu vou começar aqui lendo, vou fazendo as minhas observações e volto para você. Tá bom. Ele começa assim. Ele, lógico, ele vai dar aquela continuidade, como nós falamos. E lá na vontade ele tinha dividido como um escritório, a nossa mente, né? Ele fala, para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o cargo. Exige-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Então, ele começa falando que a cooperação vai começar na vontade, mas ele começa mostrando para a gente que essa vontade precisa ter um conjunto de qualidades superiores. Então, ele já vai dando uma dica para a gente que nós precisamos nos melhorar, para que a gente possa ter essas qualidades superiores para consolidar a obra, né? Senão a vontade vai ser dirigida de forma errada. Né? Isso Com os pode nossos ser. talentos, né? Isso Não é? Você pode concorda? ser. É isso mesmo, desculpa, Lu, interromper. Isso é direcionado tanto para o nosso íntimo, né? Como também para o exterior, né? Nossos relacionamentos e tudo. Então, ele fala aqui que não basta que alguém te nomeie para um determinado cargo, né? Se você não tiver qualificação, né? Nós vamos ver quais são essas qualificações. Provavelmente você não vai ter sucesso. Com certeza. Né? Tanto no campo íntimo, né? Como no exterior, nos nossos relacionamentos. Aí ele fala, não apenas autoridade, mas direção com discernimento, ou seja, que a gente consiga agir de maneira nobre, né? Então, você precisa ter discernimento, né? A autoridade vem com o seu conhecimento, com as suas qualidades, mas você precisa ter separação do joio do trigo, saber o que é certo, o que é errado para o seu bem e para o bem do próximo, né? Aí ele continua, não só teoria e cultura, ou seja, não adianta ter só... Bom, deixa eu só abrir um parênteses. Essa interpretação que eu fiz, passível de várias interpretações, né? O Conrado pode até ter outra interpretação, como quem está nos ouvindo pode ter outra interpretação. Estou abrindo a minha para a gente discutir junto com o Conrado, mas muito aberto às outras colocações. Ele Lu, coloca assim, só aproveitando isso aí que você falou, a verdade, Lu, é a verdade de cada um, não é? As pessoas nem sempre vão ter pontos de vista iguais, né? Mas é óbvio que quando a gente coloca em pauta, discute, né? Eu posso iluminar alguma coisa no seu entendimento e você ilumina no meu, e aí a gente vai conseguir construir a verdade mais próxima da realidade. Não é, Lu? Esse que cresce, né?
Eu entendi assim, ó, quando ele fala, não só teoria e cultura, ou seja, não é só o seu conhecimento intelectual que você conhece, que você ganha estudando, lendo as obras, se aprimorando, né? Mas virtude e juízo claro de proporções. Olha, eu entendo assim, esse gestor não adianta ter só conhecimento, não. Ele tem que ter também a parte moral desenvolvida. Porque às vezes a gente acha que já aprendeu tanto, mas não colocou nada daquela em prática. Você fala, olha, não adianta só conhecer, tem que estar em prática, né? E aí começa a dificuldade, não é? E por isso que é importante a gente viver tudo que a gente aprende, né? Porque só a experiência, a vivência prática que vai trazer para a gente a sabedoria. O conhecimento, a gente estuda, a gente lê, e se a gente não colocar, aplicar no nosso dia a dia, é como se tivesse entrado por aqui, sai por aquilo, não significou nada. A gente tem que aplicar, né? Esse é o fundamento principal. E ele continua aqui explicando justamente isso que eu entendi dessa teoria, cultura e virtude. Dilatados recursos nas mãos, a serviço de uma cabeça sem rumo, constituem tesouros nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é navio macrópio. Então, o que eu entendo é isso, se você não colocar em prática, se você só tiver, né, se você não souber como administrar aquilo, como trabalhar aquilo, vai perder tudo. Fala, quem governa, Conrado, eu vou ler até o final aqui, depois a gente volta, tá? Para não ficar picadinho. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca. E quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Daí conhecermos tantos tiranos nimbados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. Eu acho que dá para a gente fechar com os exemplos dele a importância de não ter só teoria, a importância de ter a vivência, de ter o comportamento, de aplicar no dia a dia aquilo que nós já entendemos teoricamente que é o melhor para nós, né? O que você entende? Eu acho que ele está nos alertando para essa necessidade da reforma íntima, da nossa melhoria, da melhoria dos nossos pensamentos, mas também da melhoria do nosso comportamento, como nós colocamos em ação, né? Como nós agimos com aquilo que nós já conhecemos. Isso, as entrelinhas de Emmanuel, né? Exatamente. Instiga a gente na nossa reforma íntima, né? Além disso aqui, que eu acho que ele está sendo assim, ele dá uma dica bem direta para a gente, Lu, quando ele diz, ele mostra para a gente, ele apresenta para a gente atributos que vão nos auxiliar quando a gente pretende assumir um papel de liderança, de coordenação, né? O que na nossa vida íntima a vontade faz, né? O nosso querer. Ele coloca aqui, então, o que a gente precisa para ter sucesso? Primeiro de tudo, justiça. A gente conta sempre com o atributo da justiça, com o atributo da bondade, muito trabalho e disciplina. Então, aqui ele colocou, são objetivos, né? São atributos que vão, se nós seguirmos esses atributos à risca, a chance de nós termos sucesso é muito grande. Uma dica clara aqui que ele deu para a gente. E na sequência do que ele fala aqui, é óbvio que qualquer um, aí é isso no dia a dia a gente observa muito. A gente se depara com pessoas muito inteligentes, né? Mas sem um senso moral, um discernimento mais apurado, e que mesmo diante de tanta inteligência, a pessoa vive dando cabeçada, se promovendo sofrimentos e, pior ainda, provocando sofrimento às outras pessoas. Né? Porque a inteligência é um perigo se ela não estiver associada
ao bom senso, ao atributo da justiça, da bondade, né? Se não souber usar, né, Conrado? Exatamente. Aí na sequência ele fala: no mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. Então, esse recurso que está dentro da alma, né, que é o nosso capitão, porque às vezes a gente sabe o que é para fazer, mas às vezes a gente relaxa, né? Então é a vontade que vai nos impulsionar, né, a fazer o que é certo, né, a fazer aquilo que nós entendemos como correto, aquilo que estão nas leis de Deus, né? Pois é, Lu. Por exemplo, alguém que tem uma necessidade muito grande de bebida, né? Uhum. Mas ela já ela foi esclarecida, ela entende o mal que ela pode estar gerando a si mesma, mas aí que entra a vontade. Será que eu quero parar de beber? Será que eu quero isso para mim? Será que eu ainda entendo a importância disso? Será que eu devo controlar minhas palavras, pensar melhor antes de sair falando e criticando Deus e o mundo? Será que eu quero, né, parar de me drogar? Né? Enfim, tantas outras coisas, só que depende da vontade. Se a pessoa realmente quer, né, fazer essas mudanças, essas transformações na sua vida. Se ela quer primeiro mudar o pensamento, né, e depois se ela tem vontade para manter aquilo, né, mudar o seu comportamento. Isso, por isso que ele fala que a vontade é o capitão, que não pode relaxar, né? Uhum. Então, se a nossa vontade estiver relaxada, a nossa consciência está sempre nos alertando, né? E pensando que nós somos espíritos imperfeitos, em processo de melhoria, e a gente pode recair, né? A gente pode recair. O que nós não podemos é relaxar, é perceber o que recaiu e retomar o caminho, né? Se é essa a nossa vontade real, né? Sim. E a maior força de aprendizado que a gente tem mesmo é o erro, né? Se você erra, o aprendizado adquirido em cima daquele erro ali é muito grande. Então, na grande maioria das vezes, aprendemos errando. Aprendemos, então. Bom, então vamos dar sequência. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. Eu vi que ele fez uma analogia, né, já que ele está falando que a vontade é o gerente, né, então precisa de assessor, ele coloca que a vontade não pode abrir mão da ponderação. E aí, ponderar e medir, né? E aí eu levei, Conrado, para o lado do assim, então nós precisamos refletir, nós precisamos pensar sobre nós mesmos, nós precisamos nos entender, nos conhecer, essa ponderação e a lógica, né? Entender que eu sou assim e estabelecer como um projeto individual a minha melhoria. Eu não posso fazer isso, outra pessoa fazer isso por mim, né? Então, eu estou entendendo assim, que esses seriam os meus conselheiros para tomar decisões. Então, a partir do momento que eu faço uma análise, que eu levo a lógica, a razão, eu consigo tomar decisões mais certeiras. Se eu quiser sem me analisar, talvez eu erre. Com certeza eu erre. Você entendeu isso dele? Foi exatamente isso mesmo, né? Ele está colocando mais dois outros ajudantes, né? Mais outros atributos de auxílio dessa nossa escolha, né? Se eu quero, se eu não quero, o que eu vou fazer da nossa vontade, que é a ponderação e a lógica. Mas é óbvio, né, que o entendimento, para que a gente possa ter ponderação, bom senso nas nossas decisões, tem a ver com as nossas aquisições morais, né? E isso aí varia de indivíduo para indivíduo, né? Então, o quanto eu estou maduro em determinada circunstância, a meu bom senso vai prevalecer, né, Lu? Mas é sempre uma ferramenta. Eu vejo assim, e reconhecer como somos, né, Conrado? Olhar para dentro de nós
né? E ponderar os nossos potenciais mesmo, né? Nossos talentos que estão dentro de nós, né? Por E isso as que é nossas importante o né? autoconhecimento, Lu, que a gente tanto busca, a gente tanto fala, né? A gente se conhecer, né? Porque Se como que conhecer. nós vamos conseguir mudar padrões de comportamentos na gente se a gente não sabe nem identifica esses comportamentos, né? Pois é. A gente Nem sabe precisa nos conhecer, não é, Lu? O Emmanuel ele fala de um jeitinho assim, né? Que a gente tem que ir tirando ali dele o que ele está querendo falar, né? Por isso que eu falo, cada um pode fazer uma interpretação. Olha o outro, né? No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. Por que eu entendo assim? Esse senso de cooperação. Embora o projeto de melhoria seja nosso, a gente cresce junto. Então, eu só consigo melhorar se eu estiver em contato com o outro. Até porque, quando ele coloca sustentar o impulso, é porque o outro serve de instrumento para nosso aprendizado, né? Quantas vezes a gente fala do filho que dá trabalho, ou da esposa que não me entende, ou do marido que não me entende? Quer dizer, é ali que eu consigo me aprimorar moralmente, né? Porque é nesse contato com o outro, né? No Sim. respeito ao outro, do jeito que o outro é, com as diferenças dele. Aí vem esse senso, esse espírito de cooperação. Ele fala que é necessário. Você Em tudo entendeu na assim? nossa vida, Lu, em tudo na nossa vida, um pai que educa seu filho, ele está sendo um cooperador, né? Sim. Esse cooperador que nos auxilia a sustentar os impulsos, né? O filho que ainda não tem maturidade, quem está ali cooperando para controlar esses impulsos do filho? O pai como educador. E isso na nossa vida, em tudo que a gente faz. Existem pessoas que vão nos impor, né, de forma autoritária, muitas vezes, e vai nos delimitar, né, nesses impulsos. De outra maneira, nós também vamos ser impressionados pelas atitudes boas das pessoas, não é? A cooperação espontânea, um exemplo, né? Porque às vezes o exemplo ele é muito mais forte do que a própria palavra para te convencer. Então essa cooperação está acontecendo de todas as formas ao nosso redor. Quando você vê alguém precisando de ajuda e você percebe que no meio de uma multidão uma pessoa se destacou e foi lá e ajudou, prestou esse auxílio, mexe com o coração da gente, né? A gente vê uma cena dessa e nos estimula também a fazer a mesma coisa. Porque o exemplo move montanhas. Sim. Então vamos lá. Nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural e vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Ele mostra que existe uma hierarquia que é natural. E aí ele vai falando sobre espírito de cooperação, né, Conrado? Aí na parte de baixo, ele dá nesse parágrafo um exemplo de que cada um desempenha um papel importante na vida, né? Na nossa vida, na vida em comunidade, na vida em sociedade, né? Cada um tem um papel e um depende do outro, né? Nós vivemos em regime de cooperação, né? Todos nós aí dentro de um fluido universal, compartilhando tudo junto, né? Ele fala assim, na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina. Então, vai um dependendo do outro. A máquina esperará pela competência do operário. O operário edificar-se-á no técnico que lhe supervisiona o trabalho. O técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece os ditames. Eu entendi, né, Conrado, depois eu abro para você, que eu penso assim, que esse espírito de cooperação, ele vem ao longo do tempo. Então, nós estamos aqui hoje porque dependemos de pais
que nos permitiram estar aqui, que dependeram dos nossos avós, nossos filhos dependem de nós, que dependemos de um sogro, de uma sogra, para ter um companheiro. Então, cada um desempenha um papel importante, interrelacionado, e que às vezes a gente não percebe. Eu entendi assim, Conrado, que a gente não consegue mudar o nosso comportamento se nós não estivermos treinando com o próximo. Então, nós estamos nessa dependência um do outro. O que você entendeu aí? É isso mesmo, nós precisamos mesmo, Lu. Sozinhos nós não somos pequenos, né? Para realizar tanta coisa. A gente pode imaginar a situação desde de pequenininho, quando a gente nasce, né? Então, todo um conjunto de pessoas cooperando por nós. Então, nós temos nossos pais, temos avós, e aí nós vamos crescendo. Aí, em determinado momento, nós já estamos dentro de uma escola, e na escola existem professores ali que colaboram, né? Cooperam, né, com a nossa missão interna, com o nosso aprendizado. Nós mesmos, já de repente, já estamos colaborando com o nosso irmãozinho mais novo. Aí, num determinado momento da nossa vida, nós estamos trabalhando, outras pessoas estão lá colaborando com a gente, né? E assim a vida vai. Dentro do um exemplo assim prático, quando nós temos, porque nós temos nossos objetivos particulares, internos, mas temos objetivos também mais amplos, né? Quando a gente trata, por exemplo, dos nossos objetivos dentro da Casa Raio de Luz, né? Quando a gente pensa assim que o nosso objetivo lá, uma missão nossa é despertamento consciencial, despertamento espiritual das pessoas, então a gente vê que é uma máquina funcionando, né? Você tem aquele que recebe, né, de forma bastante amorosa todo mundo que chega lá. Você tem aquele que está aplicando o passe, você tem os entrevistadores. Então você tem uma máquina lá, pessoas colaborando por um objetivo maior e todas se ajudando ali. Você tem aqueles colaborando nos estudos, tem o que faz a preleção, não é, Lu? Então esse espírito colaborativo deve existir e é importante para a nossa evolução, mas não que nós sejamos só, que nós só recebemos. A gente tem que fazer também, tem que ser a parte atuante também, a gente tem que receber e doar também. Que é o finalzinho do capítulo. A gente pensa assim, ó, tudo isso só acontece ali porque depende desse equilíbrio de cooperação, não é? Precisa Sim. existir esse equilíbrio, né? Esse espírito de cooperação para que as coisas aconteçam, né? Ele deixa bem claro para a gente, né? Precisamos disso. Vamos seguir. Observamos assim que no estado individual, a vontade para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração a fim de que lhe clareie a atividade. Olha lá, é o exemplo que você acabou de falar, né, Conrado? Nós precisamos socorrer a colaboração, um socorrendo o outro. Nós precisamos o tempo todo. No parágrafo de baixo, ele fala: cooperação espontânea é ingrediente da ordem. Quando a coisa acontece naturalmente. A caridade espontânea, né, Lu? Sabe o que me veio, assim? Nós recebemos diariamente essa condição dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, de forma espontânea colaboram conosco. Se não existisse essa colaboração, como que nós estaríamos aqui, né? Eu já ouvi dizer que a Joana de Anjos fala que eles foram nossos fiadores em alguma situação, né? Não acreditavam, não, eu vou fiar. Eles acreditam na gente mesmo, né? E essa colaboração deles. Ô, Lu, é impressionante o alinhamento, né, que a gente está tendo. Porque hoje eu tive essa mesma reflexão, Lu. Eu estava fazendo, hoje é o dia do meu evangelho no lar, e eu fiz uma reflexão, né, sobre esses bondosos protetores, né, que nos acompanham, né? E aí me perguntei a motivação, né, deles estarem ajudando tanto a gente assim. Amor, Lu. Eles têm algo a mais ainda que a gente ainda está buscando.
eles têm amor, eles simplesmente amam, né? E fazem isso por amor. Conrado, sabe o que veio na minha cabeça aqui? Vamos pensar assim, se Jesus, que era o amor em si, não é? Se ele precisou, procurou, ele não precisava, procurou ajuda de 12 colaboradores para levar a boa nova, ou renovar o mundo, né? Ensinar o mundo o amor. Se ele precisou contar, como é que nós não precisamos contar com todo mundo? É lei da vida, né? Jesus perfeito, mostrou para a gente, olha, eu poderia fazer tudo sozinho, mas eu conto com 12. E cada um com uma característica distinta. Como estava ali no parágrafo do agasalho. Cada um com um atributo, uma característica, mas o todo era importante. Né? Ninguém perfeito, mas todos munidos de boa vontade em tentar fazer o certo, né? Boa vontade, sim. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. É aquilo, nós refletimos no outro, o outro reflete nós vivemos juntos, né? A energia flui de um para o outro. Sem que a gente perceba, nós recebemos. A espiritualidade superior está conosco, está aqui entrosada. E aí, Conrado, eu fico pensando, se a gente tivesse tempo para aprofundar mesmo, né? Nós poderíamos pensar nas ondas que a gente emite e no tipo de ajuda que nós recebemos, né? Mas não dá para a gente, senão nós vamos ficar uma hora. Lu, nós estamos todos entrelaçados numa mesma teia que une a todos nós, né? Nós, por mais que a gente faça, que a gente deseje, mas a gente está unido, nós estamos todos unidos por essa teia, né? Quanto mais nós estamos voltados para nós mesmos, para satisfazer os meus próprios desejos, estou muito interiorizado em mim ainda, satisfação dos meus, eu, o tempo todo, Lu, mais fechadinho eu fico ali e mais eu consigo perceber, né, essas nuances, né, esses nuances da espiritualidade. Agora, quando a gente começa a se doar mais, né, pensar um pouco menos na gente, pensar ainda na gente, né, mas pensar um pouco menos, tentar dedicar o nosso tempo também a outras pessoas, a gente começa a perceber como nós estamos tão ligados, como que eu posso ser feliz mesmo se eu estou vendo aquela pessoa do meu lado ali sofrendo daquele jeito, entendeu? Então, nós somos ligados. E Emmanuel falou para a gente no primeiro capítulo que nós somos bombardeados diariamente pelos nossos pensamentos e também pelos pensamentos de quem se relaciona com a gente. Né? São as teias que nos ligam, Lu. Então, a importância dessa colaboração, dessa cooperação madura, né? Com bom senso, com justiça, né, Lu? Com bondade, como ele mesmo diz no capítulo 3. Ele fala assim, para a gente quase terminar. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Pensando assim, aquilo que nós estamos, que a gente coopera, né, para construir o nosso presente, o nosso futuro e muitas vezes para socorrer algo que ficou para trás e que nós precisamos agora, né, corrigir. E é a cooperação que ajuda. Reforma Você íntima. Já leu o livro do Paulo Estevam? Sim, li, muito bom. Você leu? Li. Então, a ajuda, a cooperação entre eles, né? De uma forma que a gente ia falar assim, imagina que Estevão iria auxiliar Paulo, sendo que Paulo matou Estevão. Como, né? Olha, a cooperação existente ali para que os dois crescessem, né? E que um objetivo maior ainda. Então, eu penso que nós ajudamos na evolução do outro e somos ajudados na nossa própria evolução.
Por isso nós não podemos jamais ficarmos egoístas a ponto de não enxergar a necessidade do outro, porque a necessidade do outro também pode ser a minha necessidade, não é? Isso mesmo, Lu. Assino o que você falou. Vou ler a última frase. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Aquilo, quando você ajuda alguém, quando você coopera com alguém, o primeiro auxiliado é você. Não é? Porque primeiro que você está envolvido numa energia, Lu, mais sutil, né? Uma energia de caridade, de auxílio. Quando você está ajudando alguém, você está recebendo assistência de espíritos amparadores. Quem que está do seu lado numa hora dessa? Espíritos amparadores, Lu. E diferentemente de quando a gente não se posiciona nessa disponibilidade de amparo, né? Porque não me interessa, não quero nem saber, né? Não me diz respeito, não me provocou nada, não quero saber. E com que tipo de consciências você vai estar se relacionando nesse momento, né, Lu? Então, consciências que vão te trazer, né, algum nível de sofrimento, porque são consciências em sofrimento, né, que refletem o seu próprio estado interior. Então, por isso, não tem nada mais que marque intimamente uma pessoa quando você precisa de ajuda e alguém te ajuda, você não esquece, né? Você não esquece e exatamente isso. E tudo o universo vai conspirar para que aquela pessoa que te ajudou, ela seja ajudada também nas necessidades dela, né, Lu? Quem sabe futuramente até pelo aquele que ele ajudou. Pois é. E sabe o que está passando na minha cabeça aqui? Que é aquele fala assim, não, eu ajudo, mas se for do meu jeito. Né? Não, eu até posso fazer, mas né? deixa de ser do meu Colocando jeito. regras ali. É. Já é um começo, mas ainda não é o ideal. Nós vamos vendo que vai chegar um ponto em que essa cooperação vai ser espontânea, não vai ter regras, né? Tudo é evolução, né? É o nosso destino. Chegaremos lá. Olha, chegamos no final. Eu queria só falar uma frase aqui, depois eu deixo para você fazer o que você acha, né? Mas o que ficou para mim, assim, desse capítulo, né? Que sem cooperação nós não vamos crescer, que não adianta a gente melhorar só o intelectual se nós não colocarmos isso em prática, se isso não for o nosso dia a dia, e que a lei do amor, porque para ter cooperação você precisa amar, né? A lei do amor é a lei de Deus, né? E é ela que equilibra todo o universo. Mas se nós não cooperarmos, se não existisse a cooperação, na verdade, não existiria amor. Então, a cooperação é um ato de amor. Né? E a gente pode traduzir a cooperação como caridade, como quiser, né? Mas é você entender que você faz parte do todo e essa ajuda, esse auxílio chega para você também. Quando você vê a dor do outro, a sua dor ameniza, né? Então, tudo está baseado na lei do amor. Para mim ficou muito claro nesse capítulo aí hoje, embora seja cooperação, para mim pulou assim a lei de amor, como equilíbrio. Com certeza. E a gente pode também trazer, né, esse entendimento de amor também para nós mesmos, né? Quando a gente trata do nosso universo íntimo também, né? A gente tem atributos, né, que a gente pode utilizar, né, para nos ajudar nesse nosso processo de crescimento espiritual, né? Que é sermos mais ponderados, como Emmanuel falou, nas nossas decisões, usar bom senso, verdadeiramente falando, e usar lógica, o sentido das coisas. Isso é uma atitude de alto amor, não é? Quanto mais nós fazemos uso do bom senso no nosso dia a dia e da lógica, significa que nós nos amamos mais,
é um ato de amor para com a gente mesmo. E aquilo que a gente tem em abundância é aquilo que a gente doa, não é? Isso. Doamos amor. Muito bom, Lu. Obrigado de novo. Encerramos por hoje? Obrigada eu. Foi muito gostoso hoje esse capítulo muito tocante, ele me tocou bastante. Gostei Adoro muito conversar com dele. você, Lu, principalmente assim, nesses Bastante. momentos de estudo. Assim. Muito bom. Então vamos encerrando? Vamos, faz a nossa oraçãozinha, Lu? Vamos agradecendo, né, a companhia amorosa dos nossos mentores, as intuições recebidas, né, a presença amorosa da espiritualidade superior, que sempre nos intui, né, que ela continue nos fortalecendo. Gratidão eterna, gratidão pela oportunidade desse trabalho e deste estudo em conjunto. Graças a Deus. E nós nos encontramos para o quarto capítulo em breve. Isso mesmo. Um abraço, Lu. Tchau, Conrado. Tchau. Até mais. Até mais.